Tudo que existe um dia termina, e ainda assim, nada realmente acaba. A morte é o maior paradoxo da vida, o fim que revela que nunca houve fim. A maioria das pessoas tem medo do instante em que tudo o apaga, mas a verdade é que morrer é simples demais para merecer tanto pavor. Não é um mergulho escuro e frio. É mais como acordar, só que do lado de lá. Você já pensou em como dorme? Um momento está aqui, consciente, preocupado, sentindo o corpo. No instante seguinte, apaga. Ninguém sabe dizer exatamente quando dorme. A morte é quase a mesma coisa. Não há uma fronteira clara. A consciência apenas se desloca. Escorrega por entre camadas sutis e, de repente, o corpo que respirava já não é você. É um casaco vazio, ainda morno, mas que deixou de servir. Do lado espiritual, a passagem acontece em segundos. Aqui, ela parece dramática, lenta, cheia de lágrimas e aparelhos. Mas ali é tão natural quanto o nascer do dia. O corpo adormece e a alma desperta. Muitos descrevem a morte como atravessaram a película fina, quase transparente, uma membrana de energia que separa dois mundos. De um lado, o físico, cheio de sons, peso, densidade. Do outro, o sutil, leve, silencioso, luminoso. E entre eles, o instante da passagem. Alguns percebem logo, outros demoram a entender que já não respiram. E alguns, por apego ou medo, continuam tentando se mover dentro de um corpo que já não responde. É uma confusão parecida com a paralisia do sono. A pessoa vê, ouve, sente, mas não consegue se mexer nem gritar. A diferença é que agora o corpo ficou para trás. E o espírito desperta num plano em que o pensamento tem peso e o medo vira matéria. Quem tem uma vida mais equilibrada costuma passar por isso com serenidade. Um leve desligar, um torpor, um flutuar. Mentores e familiares já aguardam próximos, ajustando vibrações, preparando o resgate. E quando o coração para, o mundo ao redor se torna diferente. O som muda, o ar parece vibrar de outro modo, a percepção se alarga, o tempo se dilata como se o universo respirasse junto. Alguns veem luz, outros veem rostos conhecidos. Há quem senta uma música suave, um perfume doce, uma presença calma que toca a mão e diz: "Tá tudo bem, você só está voltando para casa." É comum que nos primeiros instantes o espírito veja o próprio corpo. O espanto é grande. O corpo ali, imóvel, e ele inteiro, lúcido, observando. Muitos tentam falar com quem chora ao lado, mas ninguém ouve. É como gritar debaixo d'água. É um momento de choque, mas também de libertação. A dor física desaparece, substituída por uma leveza inexplicável. O peso do corpo, das doenças, das preocupações, tudo se dissolve. O que resta é consciência pura, meio atordoada, mas viva. Nessa hora, mentores se aproximam devagar. Nem sempre se mostram de imediato. Às vezes usam formas familiares. O avô, um amigo, um médico. Querem evitar susto. Com doçura, conduzem o espírito para fora do ambiente, guiando-o para uma zona de paz. Os que partem após doença longa costumam ser amparados ainda no hospital. Enquanto o corpo se apaga, os mentores já trabalham sobre ele, retirando gradualmente os laços energéticos. É como se fossem anestesistas do outro lado. Diminuem o impacto, aliviam a dor, e quando o desligamento chega, o ser quase não percebe. É um processo de duas vias.
Do lado de cá, o coração desacelera. Do lado de lá, uma nova vida começa a pulsar. Nada se perde, apenas muda de frequência. Alguns sentem que estão dormindo. Outros veem-se em lugares tranquilos, jardins, quartos claros, campos de neblina dourada. Cada um desperta conforme seu padrão emocional. O medo cria sombra. A fé e a serenidade criam luz. Não existe julgamento instantâneo, nem anjos tocando trombetas. Existe apenas o reflexo fiel do que você carrega por dentro. É a vibração pessoal que define o cenário. Aqueles que viveram com bondade, mesmo simples, sentem acolhimento imediato. Podem ver parentes sorrindo, mãos estendidas e uma calma que parece dissolver o tempo. Já os que partem com culpa, ódio ou apego podem vagar um pouco mais, tentando entender o que aconteceu. Mas ninguém fica sozinho. Mesmo na escuridão, sempre tem alguém observando, esperando o momento certo de ajudar. O que complica é o apego, o querer ficar, o medo de ir, o desespero de deixar pessoas e coisas. Essas emoções criam densidade, uma espécie de névoa que impede o espírito de enxergar os mentores. E é por isso que o luto excessivo dos vivos também pesa. Quando todos choram demais, quando gritam o nome de quem partiu, a dor vibra e chega até ele. O recém-desencarnado tenta consolar, tenta dizer, eu tô bem, mas ninguém ouve, e essa impotência dói mais do que qualquer ferimento. Por isso, nos planos sutis, há equipes treinadas para resgatar consciências confusas. São socorristas espirituais, amparadores, médicos do além. Eles se aproximam com calma, ajustam o campo energético e criam uma espécie de bolha vibracional. Dentro dela, o espírito é levado a uma zona neutra, como um pronto-socorro espiritual. Lá, ele dorme por um tempo. Alguns minutos, horas ou dias, depende da perturbação. Quando desperta, já não sente dor nem medo, apenas uma sensação de alívio e curiosidade. Muitos perguntam, morrer dói? E a resposta é, não. O que dói é resistir à morte. A transição em si é suave. O corpo sente, mas a consciência se desprende antes do ápice da dor. É como se uma parte de você dissesse, já basta, e desligasse o canal físico antes do último suspiro. O que continua é o resíduo das emoções. E é isso que precisa de cuidado depois. Cada morte é um nascer. Do lado de lá é o primeiro respirar, o primeiro pensamento lúcido, a primeira percepção de leveza. E a primeira lição: você continua sendo você. Com as mesmas memórias, afetos, dúvidas, sonhos e senso de identidade. Nada se apaga. O despertar depois da morte é uma espécie de segunda infância. Você acorda tonto, curioso, tentando entender onde está. Há silêncio, uma luz suave e uma sensação de leveza que chega a parecer estranha. Tudo é familiar, mas novo, como se já tivesse estado ali e esquecido. Os mentores chamam esse instante de adaptação vibracional. Seu corpo espiritual ainda carrega ecos da matéria, sensações físicas, lembranças da dor, até o impulso de respirar. Mas logo essas reações se dissolvem. A consciência começa a se realinhar com sua frequência original. Nem todos despertam do mesmo modo. Alguns abrem os olhos num jardim de luz, outros em quartos tranquilos, cercados por enfermeiros espirituais. Há também quem acorde em meio à confusão, ainda preso à própria mente, sem entender o que aconteceu. Mas o destino é o mesmo.
todos são encontrados. Você pode imaginar o que sente alguém que morreu de repente, num acidente, por exemplo. O corpo cai e a consciência continua de pé. Por um tempo tenta pedir ajuda, acha que está desmaiado, vê os socorristas, ouve as pessoas gritando, sente tudo, mas ninguém responde. É um descompasso entre planos. O que acontece a seguir depende da vibração que essa pessoa mantém. Se ela tem serenidade, é amparada rapidamente. Se está em choque ou revolta, pode vagar por um tempo, confusa, mas mesmo nesse estado, há olhos atentos por perto. Mentores não são anjos no sentido místico, são consciências mais lúcidas, experientes, que já passaram por esse processo centenas de vezes. Trabalham em grupos, resgatando os recém-desencarnados, usando técnicas de aproximação energética, luz, sons, imagens familiares. Às vezes criam cenários inteiros, casas, ruas, hospitais, só para que a pessoa se sinta segura. Tudo isso não é fantasia, é pedagogia espiritual. Eles sabem que o medo é a primeira barreira entre mundos. Quando a confusão é grande, o espírito é levado a um hospital de transição. É um ambiente vibracionalmente neutro, nem luz intensa, nem sombra pesada. Ali, repousa até que o pensamento volte a se organizar. Dormir nesse plano é a forma mais eficaz de cura. Enquanto dorme, as energias densas da matéria se dissipam. Os laços com o corpo físico se desatam por completo e o ser começa a lembrar de si mesmo além da terra. Alguns despertam sorrindo, como quem chega de viagem. Outros choram, arrependidos, assustados, sentindo o vazio deixado pelo apego. Mais cedo ou tarde, todos são acolhidos. Há casos lindos, como jovens que partem de forma súbita, mas são recebidos por avós, irmãos ou mentores que amam profundamente. Eles se veem num ambiente florido, com música suave, e percebem: o amor não morreu com o corpo. Essa é a verdadeira ressurreição. Mas há também os casos difíceis. Espíritos que negam a própria morte, que se apegam à casa, aos objetos, ao dinheiro, à culpa. Ficam vagando entre cômodos, tentando conversar com os vivos, sem entender por que ninguém responde. Essas vão as que mais sofrem, não porque foram maus, mas porque não conseguem soltar. Apego é peso, e no plano espiritual, o que tem peso não sobe. Por isso, muitas vezes o amor de quem fica precisa aprender a soltar também. As lágrimas são compreensíveis, mas o desespero prolongado cria correntes. Quando alguém parte, o maior gesto de amor é desejar-lhe leveza. Há equipes espirituais que trabalham exatamente nesses resgates. Entram em zonas densas, conhecidas como umbral, para buscar consciências presas à dor. O umbral não é um lugar de castigo. É uma região vibracional, criada pela mente coletiva humana. Ali vivem seres perturbados, confusos, agressivos, mas também aprendizes. André Luiz, no livro Nosso Lar, descreve 7 anos de sofrimento até ser socorrido. 7 anos de perturbação, fome, sede, delírio, mas mesmo no fundo, ele nunca foi abandonado. Quando a prece sincera surgiu, a ajuda veio. É sempre assim. O resgate começa quando a mente se abre. Nenhum mentor invade o livre-arbítrio. Eles esperam o sinal, um pedido de socorro, um lampejo de arrependimento, uma entrega. E então, o socorro chega. Do outro lado, existe uma estrutura gigantesca. Cidades espirituais inteiras, colônias vibracionais onde consciências se recuperam, estudam e trabalham. Nosso lar é uma delas, mas há milhares. Cada região da Terra tem zonas de acolhimento compatíveis com sua cultura e idioma. Essas cidades são organizadas com hospitais, escolas, praças e templos de vibração.
tudo é energia moldada pelo pensamento coletivo. A beleza é indescritível. As cores são mais vivas, o ar é leve e a luz parece vir de todos os lados. Quando o espírito é levado a uma colônia, passa por um processo de recuperação. Primeiro, dorme. Depois, desperta aos poucos, sem lembrar direito o que aconteceu. Com o tempo, memórias voltam, emoções são trabalhadas e o ser começa a compreender a própria trajetória. O tratamento varia conforme o estado em que chegou. Há enfermarias para casos de culpa intensa, clínicas para vidiados, setores para recém-desencarnados por acidente. Tudo funciona com harmonia, sem pressa, sem punição. O tempo ali é medido pelo amadurecimento da alma. E enquanto o espírito se recupera, ele continua observando a Terra. Muitos pedem para visitar familiares. Quando o campo emocional permite, são acompanhados por mentores até os lares que deixaram. Às vezes visitam velórios, tocam os ombros de quem amam, deixam sinais sutis. O amor cria pontes entre dimensões. Mas há um cuidado. Essas visitas só acontecem quando não causam perturbação. O que é feito de forma equilibrada, consola. O que é feito por desespero, adoece ambos os lados. No plano espiritual, emoção é força criadora. Pensamentos se tornam paisagens. Sentimentos constroem ou destroem ambientes. Por isso, a mente é o verdadeiro corpo que levamos. E é aí que muitos se surpreendem, porque percebem que o céu e o inferno não são lugares separados, são estados de consciência. Céu é o espírito que perdoa, que compreende, que se liberta. Inferno é o espírito preso à própria dor. Aos poucos, essa noção vai ficando clara. O espírito entende que ninguém o puniu. Ele apenas experimenta o reflexo exato do que cultivou. E quando muda por dentro, o ambiente muda junto. Esse é o primeiro aprendizado após a morte. O universo é interativo. Cada pensamento gera forma. Cada emoção vibra matéria. Não há distância entre mente e realidade. Por isso, o processo de cura envolve tanto descanso quanto reflexão. Os mentores auxiliam o espírito a revisar a última vida, sem culpa, sem julgamento, apenas análise. O que aprendeu, o que ainda repete, o que deseja agora. A revisão da vida é como um documentário íntimo. Você assiste a si mesmo, sente o impacto das suas próprias ações sobre os outros, percebe que tudo estava conectado, as dores que causou, as alegrias que espalhou, as lições que ignorou, e então vem o insight. Nada foi em vão. Até os erros serviram como moldes para o crescimento. O sofrimento foi apenas resistência à mudança. E o perdão por si e pelos outros, é o remédio que liberta. Esse momento de consciência é tão transformador que muitos choram, mesmo sem corpo. Choram de alívio, de perceber que sempre estiveram sendo guiados, mesmo quando pareciam perdidos. E é então que o espírito descansa de verdade. Não um sono pesado, mas um repouso lúcido, onde a energia se recompõe e o coração se acalma. Quando desperta novamente, sente-se diferente, mais leve, mais inteiro, pronto para o próximo passo. A recuperação total pode levar tempo, mas ninguém tem pressa no mundo espiritual. A pressa é invenção da Terra. Ali, o tempo é medido pela consciência. Quanto mais lucidez, mais rápido se caminha. Em algum ponto do processo, o espírito é convidado a estudar, a compreender as leis da vida, as relações de causa e efeito, o propósito das experiências. E descobre algo profundo, que o amor é a força que sustenta todos os planos. Mesmo os seres em sofrimento são amados. Mesmo os que erraram gravemente são amparados. A justiça divina não é castigo. Com o tempo, o espírito aprende a caminhar sem medo. Já não pensa mais em vida e morte, mas em continuidade.
descobre que a consciência é eterna e que mudar de plano é apenas trocar de sala dentro do mesmo universo. Nessa fase, começa o aprendizado mais profundo, entender o porquê de cada experiência. A mente se abre, o coração se expande e o passado deixa de ser um fardo, tudo ganha propósito. Os mentores explicam que cada vida é um experimento de amor e consciência. Nada foi por acaso. As alegrias, as perdas, os encontros, os erros, todos formam o desenho de um aprendizado maior. A alma cresce por contraste, doando sentido até às dores. O espírito, agora mais lúcido, observa a terra de longe. Vê as pessoas correndo, brigando, acumulando coisas e pensa: como eles ainda acreditam que isso é o essencial? De lá, o mundo físico parece um grande palco onde as almas vestem trajes temporários para ensaiar a própria evolução. Você entende, enfim, que ninguém é corpo. O corpo é ferramenta. A morte é a pausa. E a vida real é o intervalo entre uma encarnação e outra. Os que estão preparados participam de reuniões com mentores especializados. Ali, planejam a próxima etapa. Discutem desafios, vínculos kármicos, missões. Não há imposição, há consciência e escolha. Antes de reencarnar, o espírito estuda as tendências que ainda precisa curar. Talvez o orgulho, a culpa, o medo, o apego. Cada tema se traduz em experiências futuras, em famílias e circunstâncias que permitiram aprender o que ainda falta. E quando o momento certo chega, ele aceita. Reencarnar é um ato de coragem. É mergulhar novamente na densidade sabendo que vai esquecer tudo por um tempo. Mas mesmo no esquecimento, a essência permanece. A intuição, os sonhos, os déjà-vus, são ecos dessa memória maior. No mundo espiritual, compreende-se também o papel da dor. Não como castigo, mas como um impulso de crescimento. Dor é atrito da alma contra as próprias resistências. Ela não existe para punir, e sim para revelar. Quando entendemos isso, o perdão deixa de ser difícil. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é compreender por que aconteceu. É libertar o coração do papel de juiz e assumir o papel de aprendiz. A consciência amadurecida aprende que a vida em qualquer plano é feita de ciclos. Nascer, morrer, renascer. Cada etapa é apenas uma respiração da alma. Ninguém se perde, ninguém fica para trás. Do lado espiritual, a saudade também existe, mas é uma saudade leve, sem desespero. Os reencontros são constantes. O amor cria atalhos que nenhuma distância pode impedir. É comum que espíritos mais equilibrados se tornem guias de outros. Voltam aos planos densos para inspirar, proteger, ensinar. Não por obrigação, mas por compaixão. Quem já caminhou na escuridão sabe a importância de uma luz ao longe. E assim, a vida se transforma em rede. Cada ser ajuda outro em graus diferentes de lucidez. O aprendizado é coletivo, e o progresso de um impulsiona o de muitos. Com o tempo, o espírito percebe que o verdadeiro paraíso não é um lugar, mas sim um estado interior. Quanto mais consciência, mais harmonia. Quanto mais amor, mais liberdade. O céu é uma vibração. Em estágios mais avançados, a alma deixa de precisar de corpo físico. Pode escolher encarnar apenas para missões específicas ou continuar evoluindo em dimensões sutis. Lá, o tempo não é contado em horas, mas em realizações. O foco deixa de ser sobreviver e passa a ser servir. Há templos de estudo, centros de aprendizado, colônias inteiras dedicadas à pesquisa da vida. Espíritos estudam energia, cura, comunicação entre mundos. Muitos trabalham junto aos vivos, inspirando descobertas, ideias, intuições. A fronteira entre planos é mais permeável do que se imagina. Enquanto isso, quem ainda está na Terra continua o seu roteiro, e os que já partiram acompanham, de modo discreto, os passos de quem amam. Um arrepio, um perfume, uma presença súbita, são toques sutis de lembrança. Mas eles sabem,
O apego atrasa, o amor liberta. Por isso, visitam e partem. Abraçam em sonho e depois se afastam, confiando no tempo. Aos poucos, o espírito entende a mecânica da eternidade. Tudo que nasce, morre. Tudo que morre, renasce. E tudo o que ama, permanece. O medo da morte desaparece quando se compreende a vida como um contínuo. Nada realmente se perde. A energia se transforma, mas a essência é indestrutível. Somos fragmentos de uma mesma luz, aprendendo a lembrar de onde viemos. E quando esse entendimento se fixa, o espírito desperta para um novo tipo de consciência. Uma paz que não depende de lugar nenhum. A paz de saber que está exatamente onde precisa estar em qualquer plano. Daí em diante, a palavra morte perde o sentido. Ela se torna apenas um símbolo de transição, um respirar da alma entre mundos. Você passa a olhar a vida com mais leveza. Valoriza os instantes porque sabe que nada é permanente, mas tudo é eterno. E esse paradoxo que parecia assustador vira poesia. A vida é feita de idas e voltas, de partidas e retornos, mas nenhuma separação é definitiva. O amor sempre encontra o caminho. A morte não é castigo. É pausa, reajuste, reencontro. É o intervalo entre atos de uma mesma peça, onde o ator troca o figurino, mas continua sendo o mesmo. Você não é o corpo que usa, nem o nome que carrega. É a consciência que observa, aprende e continua. A verdadeira identidade está além do tempo, além das formas. Quando a alma entende isso, não teme mais o fim. Porque percebe que já morreu e renasceu inúmeras vezes, e em todas continuou sendo amor em aprendizado. Se há algo a temer, não é a morte, mas sim a vida vivida sem consciência. Morrer é fácil, difícil é viver sem alma. Então aproveite o tempo aqui, abrace mais, peça perdão quando sentir, agradeça o que tem, e quando chegar a hora de partir, vá leve. Leve como quem sabe que está apenas voltando para casa. A morte não apaga ninguém, ela apenas devolve cada ser a própria essência. E lá, na imensidão silenciosa do espírito, a vida continua, vasta, bela e infinita. Porque morrer é só uma forma diferente de nascer.